Olá, amados. Voltamos aqui mais uma vez, né, para conversarmos sobre a palavra de Deus e os motivos que Deus nos dá através da sua santa palavra, né, que é a voz do Senhor, consideramos assim, motivos para frequentar sempre a igreja. Nós já vimos 8 motivos. É uma ordem de Deus. Existem bênçãos pronunciadas dentro do templo, é o lugar de refúgio nos momentos difíceis, é o lugar da verdadeira instrução, onde podemos tirar dúvidas, não é? Lugar de consolo na velhice e lugar onde a velhice nos consola. Onde buscamos nos irmãos mais idosos a perseverança. É o lugar onde Cristo amava, está Cristo nos dando o exemplo de frequentar templo, o lugar onde os apóstolos também, né, frequentavam o templo. Nós vemos que eles sempre estiveram e perseveravam, né? Lembra do texto? E também é um lugar onde aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus estão. Nós somos comprados para fazer parte do aprisco, para estarmos juntos, né? Não separados, a não ser desta pandemia por causa de precaução. Repito sempre aqui, né, para evitar bochicho depois, eu repito aqui que existem irmãos que estão enfermos, alguns estão em tratamentos, né, alguns ainda não se sentem seguros para isso. Então, todo o respeito para com eles, e a minha intenção aqui é para aqueles que podem ir ao templo, fazem de tudo, né, nessa vida, fazem tudo na rua, menos ir no templo. Como se o templo fosse mais contaminado que o chão do supermercado, da padaria, a calçada, né? Pois é. Então, mas um dia nós voltaremos todos, sem medo, sem mancha, sem nada. Tá? E agora nós vamos nos 3 últimos pontos, né? Encerrando esse nosso pequeno estudo sobre os motivos. Está ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Não deve ser desprezada. A união, a frequência, a perseverança não deve ser desprezada. Diz lá: não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, que envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Não vos louvo. Versículos 29 e 30, 28 a 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Para a instrução da Santa Ceia, ele usa esta ligação, então esse exemplo, né, de estarmos reunidos, a necessidade de discernir o corpo, não sermos egoístas, comendo tudo e deixando os que passam fome. Nós temos irmãos carentes, né, que precisam da cesta do amor, e também diz que a Santa Ceia vai ser uma maldição para nós se nós comermos, participarmos da Santa Ceia sem discernir, sem compreender o corpo de Cristo. Sem compreender o corpo de Cristo. Então, o texto está falando que é necessário a nossa união e a compreensão de quem são os nossos irmãos e conhecê-los nas suas fragilidades e fortalecê-los nas suas fragilidades. É o que nós tentamos fazer aqui com esta sequência de vídeos. Fortalecer a fé, a convicção, fortalecer com a palavra de Deus aquilo que nos traz medo muitas vezes, que é de estarmos juntos. E também da correção, como foi no vídeo anterior, né? Pastor, pegou pesado. Às vezes precisa, né? O que arde cura, o que aperta segura. Já dizia a filósofa minha mãe. O que arde cura, o que aperta segura. E é uma extensão de amor. Deus só corrige a quem Ele ama. Por isso que temos que deixar de desprezar a ordem do Senhor de estarmos juntos. De estarmos juntos. Uma outra bênção, né, uma outra motivação. Os crentes são identificados com Cristo pela igreja.
Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25. Quando falo igreja, não estou falando precisamente templo, né? Estou falando dos tirados para fora do mundo. Mateus 25, capítulo 25, versículo 40. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando fala que o Senhor Jesus, na volta, né, maravilhosa, ele vai se assentar no trono da sua glória, vai ressuscitar todo mundo, depois separar os da direita e os da esquerda, e dirá aos que estiverem à sua direita, né? Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque fizestes isso, tal. Quando é que fizemos isto? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E também tem a parte triste, né? A condenação. Então, quando Jesus fala, apartai-vos de mim, malditos, versículos 45 e 46, então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então, a nossa identificação está no fato de estarmos juntos. Atos capítulo 9 ainda. Atos capítulo 9, versículo de número 4. Atos 9, versículo de número 4. Diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante que Saulo ele fica irado quando Estevão morre, e Saulo fica irado quando Estevão morre e pega cartas para prender os cristãos, quando estavam juntos, né? E no caminho de Damasco, então aparece aquela luz, Paulo cai do cavalo, fica cego, mas o que importa, o objetivo do texto é: por que me persegues? Jesus já estava assunto aos céus. Jesus está falando do seu corpo, por isso que Paulo depois desenvolve a doutrina do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e todos nós, com os nossos dons e talentos que Deus nos dá, somos o resto do corpo. Né? A unidade do corpo, pessoas diferentes, órgãos diferentes. E ele fala: quem me persegues? Jesus chama o ajuntamento de cristãos como seu corpo. O ajuntamento de cristãos é o seu corpo. É como se estivesse perseguindo a ele. Cristo, como vou dizer, de maneira visível, quando estamos juntos, nós enxergamos o corpo de Cristo agindo. E quando trabalhamos juntos, cada um fazendo a sua parte, nós estamos vendo o corpo de Cristo agindo. A boca falando, a mão se movimentando, o pulmão funcionando, as narinas puxando o ar. Por que me persegues? Paulo respondeu. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. A igreja reunida é o corpo de Cristo, a família da fé, a igreja visível, constituída também da igreja invisível. E o último motivo, né? Última bênção: os crentes estarão completos por meio dela, por meio do ajuntamento solene. Colossenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 2. Versículos de número 8 a 15. Desculpem, capítulo 3, Colossenses 3, de 8 a 17.
de 8 a 17. Diz assim: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Suportar, servir de suporte. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, olha só, né? A qualidade do nosso perdão, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, aquele que vai determinar o que o nosso coração tem que sentir. A qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Nós nos revestimos do novo homem. Onde os crentes estão, eles se completam. Ajuntamento solene é o completar de cada um de nós. Nascemos para ficar juntos e fomos comprados para ficar juntos. Nesta semana, então, nós discorremos, nós falamos a respeito dos motivos para sempre frequentar a igreja. É uma ordem de Deus, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existem bênçãos pronunciadas ali. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. É refúgio nos tempos difíceis. Relembramos a vida de Ezequias, quando ele, amargurado, foi ao templo. Quando recebeu a carta do rei da Síria, também foi ao templo. É o lugar da verdadeira instrução da palavra de Deus. Muitos povos vão falar, vinde, subamos ao monte do Senhor e aprendamos do Senhor. É o lugar de consolo da velhice, quando Ana, vendo o que Simeão estava falando, cantando a respeito de Jesus, ela também saiu testemunhando. E o testemunho dos idosos é muito importante para os mais novos. Cristo amava estar na igreja. Ele volta a Nazaré e, como seu costume, entrou no templo e leu as Escrituras. Os apóstolos são exemplo de perseverança no templo e diariamente perseveravam no templo. É formada por pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus para agradecerem juntas. Não devemos desprezar o ajuntamento solene. Os crentes são identificados com Cristo pela igreja. E os crentes estão completos por meio da igreja. Cristo usa a igreja para nos completar, para um ajudar o outro no crescimento, no conhecimento do Senhor. Ó Deus amado, nós agradecemos pela tua companhia nesta semana, nos ajudando, Senhor, através desses textos, a entender que não podemos deixar de nos congregar. Por ora, como motivo de precaução, nós estamos separados, porque precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas também, Senhor, quando nos sentirmos seguros, devemos participar do templo também,
porque afinal de contas participamos da vida comum na cidade. Que a crença no Teu Espírito Santo e na purificação que o Senhor nos dá seja mais forte que o nosso medo de nos congregar. Desperta, Senhor, cada um de nós para vivermos sempre juntos uns com os outros para a Tua glória, não para o aumento da estatística, mas para a Tua honra e glória. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom restante de dia a todos e possamos nos congregar juntos o quanto antes para desfrutarmos dessas bênçãos.